Evangelho, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus conta uma parábola ao povo. Na verdade, são duas. Uma sobre o grão de mostarda e a outra sobre o fermento lançado pela mulher nas 3 porções de farinha. E essas duas parábolas, elas retratam a imagem do reino dos céus. Assim como a semente de mostarda tem em si toda a grandeza que lhe é própria, ainda que seja menor das sementes, o seu erguer-se será um bem, também para as aves do céu, e ela vai crescendo silenciosamente, seguindo o seu caminho e a sua finalidade, sem que seja causa de agito, perturbação ou inquietação. Assim como a semente dia e noite vai crescendo, porque Deus lhe assiste em suas necessidades, assim também o reino dos céus, ele vai crescendo. A pequenina semente poderia parecer insignificante, mas a frondosa árvore jamais será insignificante, tanto que as aves do céu vêm nela buscar o seu refúgio, o que manifesta que a pequenina semente que antes poderia cair e nem ser vista, agora que tornou-se uma grande árvore, é procurada, desejada, e é em base a ela que as aves do céu poderão continuar a sua história. A outra imagem da pequenina porção de fermento, colocada em 3 medidas de farinha, de fato. Quando o fermento é lançado sobre a farinha, a proporção de fermento em relação àquela de farinha é muito menor. Porém, quando se deixa misturar e descansar a massa, o fermento que parece tão pouco perto daquelas que são as medidas de farinha, vai impregnando toda a massa e vai fazendo com que o efeito de vitalidade sobre essa massa aconteça. Aquela porção de farinha que antes era inerte, agora começa a se desenvolver e a crescer ainda mais, a ganhar forma, a gerar corpo, a se tornar
a base para a preparação do pão, pois depois, sendo levado ao forno, ele se tornará, enfim, um alimento para muitos. Assim como o fermento trabalha amalgamando a farinha e tornando as 3 porções de farinha uma só massa e dando a essa massa a vitalidade que lhe é necessária para que cresça e se desenvolva, assim também a ação do Espírito Santo no seio da Igreja leva ao crescimento dos seus filhos e a desenvolver toda a realidade que ele toca e na qual está presente. Como pedras vivas da Igreja, também nós somos chamados, como ontem o Senhor nos disse no Evangelho, a pedirmos o Espírito Santo, pois o Pai está disposto a conceder-nos o Espírito quanto for necessário, a fim de que nós possamos também crescer interiormente e a nossa vida se deixe sempre transformar pela ação do Espírito, unindo-nos à Igreja, para que também nós sejamos parte desse reino edificado pelo Senhor, na qual somos chamados e temos a alegria de sermos salvos. Que o bom Deus nos abençoe pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nos livre de todo perigo e de todo mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.